você tem um lado meio psicólogo também. Porque ali a pessoa, quando senta na cadeira, ela às vezes conta as coisas que estão acontecendo com a vida dela e tal. Com certeza. E como que é você ter essa confiança? Porque se a pessoa faz isso, não é uma fofoquinha, é uma confiança que ela tem em você. Exatamente. Eu sempre falo, que a pessoa me conta, fica aqui. Sim. Fica aqui. Não vou sair distribuindo, dissipando, nem nada. Fica aqui. Porque a pessoa às vezes está com um problemão tão grandão, né? E eu não gosto desse negócio da pessoa pegar uma fala tua e colocar um veneninho ali, um negocinho ali, soltar. Eu não gosto disso, Hamilton. Eu sou inimiga disso demais da conta. Então a pessoa vem, me procura. Tá aqui, ó. A caixinha tá aqui, pá, vai ficar guardada, tal. E eu procuro sempre ajudar essa pessoa. Qualquer um que chegar para mim, eu procuro sempre ajudar de alguma forma. Com um conselho, com palavra, com humor. Porque o humor, ele é bom, né? Nessa pandemia, eu tenho muitas seguidoras que perderam maridos, primos, parentes, e elas chegam até mim e falam, Dani, se não fosse você aí fazer a gente dar uma risada, esquecer, porque eu falo muita fuleiragem lá no meu Instagram, mas eu falo coisa séria também, Hamilton. Eu até cantei, eu e o Pernilão cantamos na pandemia, cantamos louvor, aí a gente... Tá vendo só? É Deus abençoando e mudando a vida. Deus sabe como é que é o negócio aqui. E aí a gente foi tentando levantar um pouquinho as pessoas, porque esse momento de pandemia foi muito triste para todos nós, né? Muito triste. Eu fiquei sem trabalho nenhum e as pessoas perderam seus entes, eu perdi 2 amigos muito queridos, mas eu queria sempre tentar trazer para todo mundo à minha volta um pouquinho de alegria. Você sabe que a gente... Conversando, foi isso. Você sabe que eu e a nossa querida Flavinha, a gente passou por um momento muito delicado na pandemia, porque foi quando o Juninho, né, que fazia o nosso parceiro, que seria a família Durval, né, que você já chegou elogiando o filho do aqui. Durval e da Geni. Ele saiu da rádio, né, e era o dia inteiro assim, era morte, não tinha chegado ainda as vacinas e não sei o quê, a gente esperando essa coisa do Mandetta descer e nada que acontece e tal. E 6 horas da tarde, a gente é conhecido como o programa mais ouvido do trânsito de Rio Preto. E aí, e a gente percebeu que é mesmo. Só que não tinha trânsito. Então a gente mandava a lista de transmissão. E aí, em tudo quanto é lugar, era morte. A gente tentava fazer o pessoal rir às 6 horas da tarde. De alguma forma, né? E você fazer humor no momento daquele... Foi um dos maiores desafios que a gente já teve na vida. Nem me fale, Hamilton. E eu imagino assim, na pior das hipóteses, a gente estava trabalhando. A imprensa não parou, a gente andava com uma cartinha no carro, porque se a polícia parasse a gente ia falar que a gente estava trabalhando. Mas no seu caso, você parou. Né? Parei. No meu caso, eu parei e fiquei totalmente desempregada. E aí não tinha como, porque mesmo que você falasse assim, eu tô atendendo, a pessoa ia lá fazer o cabelo, no caso, ela não ia para lugar nenhum, porque estava tudo fechado. Não tinha como, não tinha como. Foi um momento muito complicado. Eu queria que você falasse um pedacinho dessa época aí, desse pedacinho, dessa pausa que você foi meio que obrigado a fazer durante a pandemia. Foi, Hamilton, foi muito difícil. Mas eu tinha 2 opções. Eu tinha ou sentar e chorar, ou sacudir a poeira ali e fazer acontecer, porque como eu sou autônoma, não estava ganhando nenhum real, com aluguel, com escola, com tudo, coisa para pagar e boleto não esperou a gente. Jamais. O boleto estava ali enchendo o saco. E aí eu falei, meu Deus, o que é que eu posso fazer, né? Eu não tenho nem como trabalhar para fora, porque as pessoas estão fechadas, está todo mundo fechado. Ou é delivery, mas como que eu vou fazer cabelo delivery? Não tem jeito. Falei, eu vou fazer o que eu sei fazer, comida, né? Eu vou fazer 2 coisas que eu faço muito bem, que é a canjica e o arroz doce. Sim. Você comeu o arroz doce e gostou? Foi, sensacional. O melhor que eu já comi até hoje. Eu gosto, hein, gente? O arroz doce, Hamilton comeu e gostou. E muita gente ia lá comprar, porque eu também não tinha motoqueiro para levar. Sim. E elas iam buscar, eu me virei com isso na pandemia, fazendo caldo, que foi uma época do frio, então eu vendi bastante caldo, fazia cada dia um caldo, e anunciava ali, gente, tal. E como eu tenho essas seguidoras são muito queridas, elas iam. Então, todo dia elas compravam todo o meu estoque, Hamilton, todo. E eu acordava 4 horas da manhã, ia dormir meia-noite, mas falei, eu preciso de algum jeito fazer o dinheirinho para pagar as contas. E foi isso daí que me salvou demais da conta. E aí, de repente, né? De repente não, porque demorou muito tempo, as coisas começaram a tentar voltar ao normal. Aí abria e fechava. Quando abria. Aí você ficava naquela situação também, né? Agora vai. Exatamente. E as noivas remarcavam 2, 3 vezes, porque remarcava, daí a pouco fechava. Aí a gente tinha que usar o braço de novo, daqui a pouco de novo, marcava. Aí quando liberava para trabalhar,
elas aproveitavam, casavam, né? Que eu arrumo muita noiva. Aproveitava, casava. Eu falei, minha filha, case, minha filha. É bom casar. Casa logo. Casa que é bom. E aí eu trabalhava um dia inteiro, aí depois fechava de novo. Então eu ficava nessa coisa, essa oscilação. Mas foi muito bom, Hamilton, assim, esse aprendizado todo, né? Foi um tempo de resguardo. Sim. É um tempo para você se recriar de alguma forma. Claro. Mas eu me recriei desse jeito e o Instagram, elas falam que eu ajudei muito elas, mas elas também me ajudaram. Porque eu recebo muito carinho. É uma troca, né? Uma troca, Milton, muito carinho, muito amor dessa família de seguidores que eu tenho. Sempre, sempre. Elas vão lá me levar presente, é aniversário elas vão lá, não é aniversário elas dão também. Então elas são muito queridas, né? A gente tem uma amizade. Tem seguidora que eu converso todo dia. A Thelma, essa daí que mandou a mensagem, não conheço a Thelma, mas eu falo, Thelma, a gente conversa todo dia, eu converso mais com você do que com a minha mãe. Então a gente conversa, que fica íntima, chega a ficar íntima, né? E o Instagram me trouxe muitas amizades queridas, de dentro de casa. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.